bom? Vamos, até por causa da hora, já dar sequência em mais um painel direto aqui, sem muito intervalo. Meu nome e eu vou convidar aqui para participar do painel comigo o Bruno Silvério, que é o CIO da Quest. Bom, só para vocês saberem, a gente tem no app aí, para quem quiser fazer perguntas, é só botar no app que elas vão chegar aqui para mim. E vamos bater um papo aqui, né? Um negócio, assim, um esquema mais informal. Eu acho que assim, todo mundo que tem investido ou olhado equities tem visto o Bovespa há 4 anos que ele sobe. A gente tem uma alta acumulada até o final do ano passado de 150% em 4 anos, juros baixos como nunca antes, economia recuperando, algumas reformas sendo aprovadas, vai tudo indo bem, e a grande questão é, e aí, o que pode dar errado? Parece que nada pode dar errado, a gente parece que é invencível agora, o Bovespa vai só para um lado, e bom, vocês estão nesse ramo há muitos anos, estamos juntos nesse negócio há muitos anos, e a gente já viu as subidas e descidas e como elas podem ser. Então, a minha pergunta aqui para a gente começar a conversa é, alguma coisa pode dar errado e o que pode dar errado? Bruno. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui, é um prazer. Mais uma vez, assim, eu concordo muito com o Cadu, a gente já viu muita coisa, né? A gente está no mercado há muito tempo, quer dizer, eu estou no mercado desde 98, e se é que tem uma vantagem de estar há tanto tempo, além de perder os cabelos, é você conseguir ter visto muitas crises e muitos ciclos, né? Quer dizer, e dá para dizer com certeza que esse é um dos maiores ciclos de euforia que a gente já viu há muito tempo, né? Não só no Brasil, como em termos mundiais, né? A gente está vindo de um período aí de quase 10 ou 11 anos de alta seguida no S&P, né? E no mundo como um todo, um excesso de alavancagem absurdo, um excesso de dívida em termos mundiais, um crescimento cada vez mais baixo, pior, né? Ou seja, a produtividade marginal do crédito cada vez mais baixa, né? E no Brasil, mais recentemente, a gente passou por 4 anos de um período muito forte de crescimento, de uma recuperação, tá certo que a base era muito baixa, né? Mas a verdade é que é uma euforia muito grande, né? Então deixa a gente com medo, né? Quer dizer, e assim, de neófitos em bolsa, né? Quer dizer, seja que compraram bolsa antes, seja pessoas físicas que estão vindo com muita euforia para a bolsa, né? A gente viu um movimento muito parecido acontecendo com crédito privado, com fundos imobiliários, né? Quer dizer, e, historicamente acho que não acaba bem, acho que as pessoas acabam comprando muito mais pelo aquele sentimento de eu não posso ficar para trás, né? Quer dizer, o vizinho, o colega, todo mundo ganha dinheiro com bolsa, eu não posso deixar de ter, quer dizer, ou então com esse CDI tão baixo, que outro tipo de alternativa eu tenho além de comprar bolsa, né? Quer dizer, acho que são super interessantes também, né? O que pode ser feito com dinheiro dados juros baixos no Brasil, quer dizer, e as pessoas estão comprando muita coisa que elas não conhecem, muitas empresas novas, os valuations acho que estão um pouco esticados, né? Quer dizer, tomara que o Brasil cresça, que tudo dê certo, que os valuations acabem estando barato, mas antes parece ter esticado um pouquinho no curto prazo, né? E tudo depende do crescimento do Brasil, né? E o Brasil crescer depende do governo continuar entregando uma agenda de reformas, acho que isso é um fato que é um risco grande, né? Quer dizer, a gente está vendo uma agenda muito grande no Congresso, acho que uma falta de foco do Poder Executivo naquilo que ele vai conseguir priorizar e focar e entregar, quer dizer, eu tenho um pouquinho de medo, esse ano é um ano mais curto por conta de eleições municipais, então você vai ter a agenda legislativa começando praticamente depois do Carnaval e você tem até junho, julho para aprovar alguma coisa. Olhando para o ano que vem, você já tem eleição de presidente da Câmara, que é muito complicado também, eu tenho muito medo de quem vai ser o sucessor do Rodrigo Maia e qual vai ser o apoio político que ele vai ter. E, finalmente, eu tenho medo também de, se o crescimento do Brasil não acontecer e não vier, qual o tipo de suporte que o Paulo Guedes vai ter. Quer dizer, hoje ele é um ministro muito bom, muito competente, com uma agenda muito forte, e conta com o apoio do presidente, porque ele tem uma missão de entregar um crescimento alto e sustentável, né? Se ele não entrega, será que ele vai continuar com esse poder todo? Quer dizer, então, esse tipo de situação dá um certo desconforto, né? Então, acho que o mercado precificou um crescimento muito grande, está se decepcionando no começo desse ano, acho que esse começo desse ano está sendo ruim, no sentido que as projeções de crescimento estão sendo revisadas para baixo, está havendo muita oferta, muita euforia, e acho que a situação do Brasil está marginalmente um pouco pior, né? E quando a gente olha para o mundo, que eu acho que é o mais importante, lembrando que o Brasil é só 0,5% no mundo, eu acho que você tem eleições americanas, que é um fator de risco grande, né? A princípio, as coisas estão melhores, quer dizer, gostando ou não do Trump, o fato é que, para o mercado, ele parece ser um candidato que você já conhece a plataforma dele, quer dizer, não deve ter grandes surpresas, e, dentre os democratas, a chance de um candidato mais radical de esquerda está ficando cada vez menor, o Bloomberg está subindo, então é um risco grande, mas é um risco que
diminuiu. Os outros riscos são, obviamente, coronavírus, apesar de eu achar que, eventualmente, a situação vai ser controlada e a China vai estimular a economia para poder superar esse déficit de crescimento, a Europa que não cresce. E o principal risco que eu vejo lá fora é uma eventual volta de inflação em algum momento do tempo, né? Quer dizer, hoje em dia parece que a inflação está morta, os juros estão baixos ou negativos em boa parte do mundo, mas, dado o patamar de alavancagem das economias mundiais, eu tenho muito medo que vai ser uma volta de inflação lá fora e como é que vai ser um processo de normalização de juros, né? Não sei quando vai acontecer, pode ser que demore muito tempo, esse processo de envelhecimento populacional é global, quer dizer, e não vai mudar, é uma questão demográfica, né? É mais gente poupando e, com isso, mais dinheiro sendo poupado e menos juros, né? Então, isso é um processo secular, mas, eventualmente, você pode ter um blip de inflação e pode ter algum problema, né? Então, assim, tentando resumir, eu estou com um pouco de medo, né? Apesar de eu estar positivo com o Brasil, positivo com a economia, eu estou vendo alguns excessos, né? Quer dizer, quando eu olho para esse ano, vejo, sei lá, o último número que eu vi são 64 ofertas, 250 bilhões de reais em ofertas, 9 empresas fazendo IPO ou fazendo uma oferta na mesma semana, quer dizer, isso me lembra um pouquinho de 2007, aquela sensação de que todo mundo correndo para aproveitar essa janela, porque pode ser que a janela perca e feche, né? Quer dizer, e, por outro lado, as pessoas físicas e alguns investidores com sentimento de que não podem deixar o dinheiro do CDI de jeito nenhum e correndo para comprar, né? Então, acho que, historicamente, esse processo acaba mexendo com alguns sentimentos, né? O medo de ficar para trás, quer dizer, o sentimento de manada, o não ter alternativa com dinheiro, que são coisas que, geralmente, não acabam tão bem. Acho que eu falei um pouquinho demais, desculpa aí. Ótimo. Eu acho só o seguinte, assim, antes de passar para o Silvério, tem as ofertas boas e as não tão boas. As do Pactual são as boas. Então, tem as não tão boas que o resto do pessoal faz. Bom, Cadu, obrigado. Obrigado a todo mundo do BTG, a todos os presentes. O Bruno acabou de descrever aqui um cenário preocupante, né, eu diria. Eu vou de 94 e eu nunca vivi o que a gente está vivendo hoje. E quando eu olho para Valuei sobre esse momento que a gente está vivendo, me chama muita atenção uma combinação que eu tenho repetido para os clientes, para os nossos gestores, que é uma combinação, olhando para o Brasil inicialmente, de uma situação macroeconômica que eu não me lembro, honestamente, de ter vivido nesses 25 anos, não só essa combinação de juro muito baixo, mas esse início de recuperação cíclica que a gente está vivendo. E, diante de tudo que a gente tem ouvido de 4,25, 4 faz pouca diferença, de Selic, na minha opinião, é transformacional para a economia brasileira, em vários aspectos, não só no mundo de equities, no mundo de renda variável, que é o nosso foco aqui, mas nas decisões de investimento de qualquer empreendedor no Brasil. Isso faz com que, na minha opinião, o cenário macro, combinado com um cenário microeconômico, olhando os balanços das companhias brasileiras hoje, eu também tenho pouca memória de um momento em que o balanço esteve tão saudável das companhias. Olhando tanto do ponto de vista de margens operacionais, que, para minha surpresa, continuam melhorando, eu já esperava que, desde o ano passado, continuar subindo operacionais esse ano e para o ano que vem, sem falar, claramente, da alavancagem financeira que a gente tem nas companhias hoje. Ou seja, a desalavancagem que ocorreu em todas as companhias no Brasil, quase todas, em função de uma maior geração de caixa, bem como também da queda da própria rolagem, da taxa de rolagem de dívida, a gente também nunca experimentou. Então, nesse aspecto, para mim, essa combinação macro e micro me dá muita tranquilidade para dizer que a gente não está vivendo uma bolha, que a gente não está vivendo um momento... Claro, existe uma certa euforia, eu acho que sim, existem muitas ofertas vindo a mercado, acho que sim, tem que haver a diferenciação, claramente, mas eu acho que a gente nunca teve um fundamento pelo lado macro e micro no Brasil tão robusto para novas altas aqui na Bovespa como um todo, e de maneira mais forte, acho que alguns setores mais ligados à economia doméstica. Os riscos externos, é claro que eles existem, a questão do coronavírus, a questão da eleição americana, eu acho que foi ressaltada pelo Bruno, são pontos muito importantes, mas a minha provocação nesse ponto é realmente se isso será suficiente para tirar da dinâmica doméstica tanta intensidade. As pessoas estão projetando que, de repente, o PIB global pode, em função dessa interrupção de oferta, dessa desaceleração na China, pode cair 0,3%, 0,4%. Eu acho que, do ponto de vista de Brasil, uma economia muito mais fechada, muito mais dependente da absorção doméstica, eu acho que isso é muito menos relevante. O que realmente me preocupa é a falta de crescimento aqui. Eu acho que, se a gente tiver
mais um ano de crescimento muito próximo ao que foram os últimos 3 anos, isso pode levar a uma preocupação do ponto de vista da sustentabilidade da atual política econômica. Não é o nosso cenário base, e mais, do ponto de vista das empresas, eu acho que assim, um PIB de 2, 1,8, 1,5 no final do dia vai fazer muito pouca diferença para o earnings de 2020. Obrigado, Silvério. Pedro, complementa com alguma coisa? Bom, eu sou o Pedro Maia, estou à frente aí do Absoluto, no Pactual. Estou lá há 12 anos, né, participo dessa conferência há 15 anos, então, pô, obrigado. E eu acho, né, que a frente, junto com o time, está aqui, fala muito sobre o que é o Pactual. Não é para isso que eu estou aqui, né, para dizer, mas é muito importante, né, essa continuidade, né, que a gente consegue aí ao longo dos tempos e manter a qualidade aí, de tudo. Falando um pouco, né, acho que é bom, né, isso aqui é a beleza do mercado, né, com diversas opiniões, são muitas variáveis. O que vai acontecer, às vezes, não é nem tão importante como o que as pessoas acham que vai acontecer. E é muito competitivo, né, quantidade de pessoas, de fundos, pessoas boas, fazendo isso. Então, eu vou tentar falar um pouco como a gente, né, decide entre esses dois cenários e aloca o capital, porque também o que eu acho hoje em relação ao cenário, posso não achar daqui a pouco, e aí, enfim, né, acho que não vai adiantar muito o que eu disser. Mas vamos lá, acho que o importante, né, investindo em ações, é saber o que é isso, né? Enfim, é uma parte de uma empresa que tem um valor. Eu estou dando dinheiro, no fim eu quero dinheiro. O que vai fazer essa valorização é uma consequência, né, do dinheiro, do lucro que essa empresa vai gerar no futuro. E o importante é a gente ter empresas que, quando o cenário der errado, elas ainda serão capazes de gerar esse retorno. Eu acho que seriam tantas as variáveis que a gente estaria olhando para tomar uma decisão que a gente não ia desenvolver vantagem competitiva, né, com medo de todos os riscos. Para mim, hoje, falar o maior risco, é o Brasil da... Né? Enfim, fazer as reformas, crescer durante 10 anos, né? Tem espaço, tem capacidade ociosa, tem mão de obra disponível, tem demanda reprimida, tem taxa de juros baixos, mas é sempre algo de errado. A gente já teve crises globais causadas por colapsos de fundos de investimento, como nos anos 90. Então, certamente, algo vai dar errado. O importante é ter essas empresas capazes de gerar valor em diferentes momentos. E isso, né, tem sido, né, possível ao longo dos anos. Sempre tem alguém ganhando, né, dinheiro e a gente tenta buscar. Agora, o importante é pensar o que vai mudar o valor dessas ações, lucro futuro e taxa de desconto. Então, os riscos que a gente tem medo tem que afetar, basicamente, né, essas duas grandes variáveis aqui. O crescimento econômico, ele é importante, anima, mas eu concordo totalmente, se for 1,5, 2,5, 2,1, vai mudar muito pouco a dinâmica de um portfólio. É muito mais importante, né, o que está acontecendo com aqueles negócios. E eu me proteger dos riscos dos negócios que a gente investe, que a gente pode dividir. Se a gente, né, por algum motivo, virou um cenário e eu não quero mais ter o que eu tenho, como é que a gente justifica, né, para milhares, enfim, de cotistas que a gente hoje, né, tem lá no fundo com a gente? Então, enfim, o crescimento, sem dúvida, mais fraco, ele, né, tira um pouco do ímpeto, mas não é ele que vai mudar. E se fosse falar, e o que você tem medo mesmo, meu Pedro? Eu tenho medo de taxa de juros nos Estados Unidos. Se algo fosse capaz de fato, afetar significativamente nossos investimentos todos, por algum motivo, taxa de juros dos Estados Unidos subir. É um discurso muito calmo em relação, né, à inflação, tem sido, pode ser, mas é o governo dando estímulo fiscal, com juros super baixos, enfim, taxa de juros dos Estados Unidos subindo, seria, né, o nosso, enfim, abriria um buraco, algo que a gente também nunca viu globalmente. Mas, fora isso, acho que o importante são as empresas aí que a gente carrega,
E é isso. Mas é sempre bom perguntar. Se o cenário mudasse, eu teria o que eu tenho? Porque ele vai mudar e provavelmente a gente não vai saber. Bruno, Se eu só poder complementar aqui, quer dizer, eu entendo o ponto do Silvério aqui, concordo muito com ele, quer dizer, um cenário que parece muito bom, ou seja, o cenário base, o cenário core é muito bom. O alerta, quer dizer, que eu levanto aqui, é que caso o cenário base não se verifique, né, o ponto de partida que você sai é um ponto de partida mais alto. Né? Então, assim, quando você compra uma empresa a 40, 50 vezes PL e as coisas não erradas, por um motivo que eu não sei qual vai ser, quanto tem que cair aquela ação para entrar um investidor que estava fora e fala, não, nesse patamar de preço, essa ação está muito barata, eu vou comprar e vou carregar. Ou seja, provavelmente vai ter que cair muito. Né? Então, a provocação que eu faço eu acho que vai dar certo, mas caso não dê certo, será que o meu risco está sendo adequadamente compensado? Será que faz sentido eu comprar nesse patamar de preço? E o que me preocupa é que eu tenho visto as alocações, especialmente das pessoas físicas, num patamar acima do patamar histórico. Né? Dado que os juros são tão baixos, as pessoas físicas subitamente ficaram mais propensas a tomar risco. E começaram a alocar 20%, 30%, 40% do portfólio dele em ações, sem necessariamente saber se o estômago dela aguenta uma eventual queda com 30%, 40% em ações. Então, a provocação e a dúvida que eu boto é o seguinte, será que essas pessoas realmente sabem o que elas estão comprando? Será que elas estão prontas para passar como um evento, como foi o evento de maio de 2018, quer dizer, do Joesley Day? Ou seja, será que eu estou sendo devidamente compensado pelo risco? Quer dizer, o que a gente está fazendo lá, em função dessa dúvida, quer dizer, é comprar um pouco de proteção. Né, é ter um pouco de caixa no fundo, é comprar um pouco de opções, né, seja put spread, seja put, ou seja, é aproveitar que está todo muito animado para poder fazer um pouco de caixa em algumas ações que a gente gosta, mas que a gente acha que pontualmente subiram demais, e comprar algumas proteções, que eu acho que está muito barato comprar proteção agora. Né, quer dizer, faz sentido comprar proteção quando ninguém quer proteção e está todo mundo eufórico. Né. Só esse parênteses que eu queria fazer, desculpa. Deixa eu aproveitar, vou aproveitar a deixa do Bruno, e eu tenho um monte de pergunta nessa linha, e a gente já tinha pensado um pouco falar sobre isso, que é o valuation, né? Quer dizer, as coisas subiram, os PIs estão bem mais altos, 30, 20, 30, 40, hoje 20 vezes PI é barganha, né? Então, a questão é, relativamente, como é que está o valuation de Brasil comparado com outros, como é que vocês veem o valuation de Brasil comparado com outros países, que tem mais espaço ainda, e aí algumas perguntas sobre ações e tal, acho que menos entrar num papel específico, mais uma ideia geral de como é que vocês veem, como é que vocês pensam valuation e valuation relativo. Silvério, de repente você começa. Maravilha. Assim, a grande vantagem de estar com dois amigos, é que a gente faz gestão há muito tempo e a gente tem vários mandatos, né? Então, o Bruno acho que uma referência em mandatos long short. Então, de certa maneira, a busca por papéis que estejam sobrevalorizados é muito importante, assim como na ZQuest, que a gente tem aí fundos long short que já estão com mais de 12 anos de histórico. E eu concordo que o nosso papel como gestor é tentar identificar distorções de valor, seja o valor que a gente acha que ainda não estão totalmente precificados, em alguns casos, até abrir posições vendidas em papéis que estejam extremamente valorizados, e acho que em alguns casos isso já é uma realidade, não me preocupa o universo como um todo. Tentando focar no universo como um todo, como eu estou olhando hoje a Bolsa Brasileira, a gente tem que fazer algumas colocações aqui que, de certa forma, quando a gente fala de Ibovespa, a gente não está falando do grande universo que a gente tem disponível hoje para operar, para investir. Acho que as ofertas que estão vindo já há algum tempo em setores que hoje são muito mais representativos da economia brasileira do que no passado. Se a gente olhar o Ibovespa como um todo, a gente tem lá quase 30% em bancos, a gente tem 30% em empresas de commodities, e claramente o PIB não está representado ali, nesses setores específicos. Mas se a gente pegar, sempre como você comentou, o Ibovespa ou a Bolsa Brasileira como um todo, eu acredito que a gente está tradando acima da média histórica, olhando para o nosso número, algo em torno de 14 vezes, aí vai oscilar um pouco, 13,5, 14 vezes lucro esse ano. Mas eu gosto de olhar uma conta inversa, né? Se você pegar isso aí, o PI, né, o preço sobre lucro. Se você fizer a inversão dessa fórmula, ou seja, pegar quanto de lucro tem o yield do lucro em relação ao preço, isso dá em torno de 7%.
Quando você compara isso com a taxa de juros, não vão nem jogar uma taxa atual Selic, mas mesmo a taxa de juros de longo prazo, esse spread, que nas nossas carreiras, na grande maioria das vezes, foi negativo, hoje nunca foi tão alto. Ou seja, o lucro que as empresas estão embutindo nos seus preços atuais, com o Ibovespa 114 mil pontos, mais ou menos, hoje, nunca foi tão competitivo em relação à taxa de juros local, mesmo as taxas de longo prazo. Então, nesse aspecto, quando eu olho essa floresta, como eu gosto de chamar, ou seja, todos os setores da Bolsa ali no Ibovespa, parece ainda bastante atrativo. Acho que existem setores, sem dúvida alguma, que são muito mais caros e, em alguns casos, alguns papéis, você tem que fazer um exercício de que as coisas estão mudando em vários aspectos, né? A gente tem hoje setores na Bolsa e, na minha opinião, as empresas que estão representadas, muitas delas aqui na conferência, a grande maioria, aliás, são as grandes empresas vencedoras nos seus setores. Então, se a gente olhar o setor, por exemplo, de locação de veículos, quando eu entrei no mercado, não tinha nenhuma companhia aberta. A gente está falando aí quase 15, 20 anos depois da Localiza abrir capital. Quando a gente olha, quando ela abriu capital, o market share, a cota de mercado que essa empresa tinha, e comparar com as 3 empresas hoje listadas na Bolsa, essas empresas vêm conquistando um market share muito violento, vêm crescendo tanto receita quanto lucro muito acima do PIB, e elas vão continuar fazendo isso. Isso vale para o setor de educação, em algum momento no passado, de uma forma mais intensa, mas ainda vale hoje, devido à consolidação, vale para o setor de saúde, e vale para vários outros setores. Então, quando a gente olha, por exemplo, para uma empresa específica, e a gente meio que não vai citar muitas empresas, mas uma empresa como a Magazine Luiza, por exemplo, se você olhar o múltiplo da Magazine Luiza de 2020, realmente dá vertigem, mas olha o tamanho do resultado que ela está entregando, olha a transformação que essa empresa está passando. Então, acho que o nosso trabalho é um pouco conseguir identificar essas distorções. Claro, olhar para o longo prazo, para a geração de valor para acionista do longo prazo, e muitas vezes, em alguns casos, sim, a empresa estará exageradamente avaliada. Em outros casos, o que parece caro hoje, na minha opinião, não será caro daqui a alguns anos. Pedro, até seguindo, eu ia falar, seguindo essa linha. Sempre um pouco. Não é fácil comparar o Ibovespa, o nível hoje, com o passado, né? É muito comum, às vezes, ver os gráficos, né, do Ibovespa em dólar. Não é comparável, né? Então, mesmo quando a gente vai olhar o histórico, a gente deveria, de alguma forma, ajustar, né, um banana com banana e tentar olhar empresa a empresa, setor a setor. Porque hoje, vamos pegar, né, 3 grandes grupos assim na Bolsa. A gente tem as commodities, estão baratas. Você vai ver o cash flow yield, está barato. E pode ser que fique barato por muito tempo. Enfim, né, seja por todos esses temas hoje ligados a ESG, enfim, a incerteza, né, em relação ao crescimento global. A gente tem os bancos, está mais ou menos na média dos últimos anos. Né? Quando a gente olha o price to book, ele está um pouco acima, quando olha o PI, ele está mais ou menos em linha, com uma rentabilidade superior. É um setor em transformação, então tem um risco maior. E quando a gente olha as empresas domésticas, fora bancos, e aí eu falo varejo, saúde, utility, elas estão bem acima das médias históricas. E isso, né, lógico, é um pouco da margem de segurança, hoje, de investir, bem, Brasil, uma economia fechada, grande, está retomando, é aqui que eu vou. Então, ele, sem dúvida, é um setor, né, onde a demanda por, né, investimentos foi maior do que o que tinha, e daí esses valuations muito esticados. Agora, é caro? É difícil, né, são múltiplos acima da média histórica. O perigo sempre, né, desses, né, múltiplos é que eles estão sustentados por um fluxo, por uma expectativa. Então, aquilo, né, que eu mencionei sobre se o cenário mudar, você ficaria tranquilo aqui? Naturalmente, né? O valuation caro, ele depende da expectativa, que é muito volátil. A realidade, a gente vê aí, né, o PIB é 1,5, a gente vai ali na rua, o táxi andando.
mas a expectativa, né, ela não só não é racional. Então, olhando esses 3 grupos, né, você mostra o que de fato, né, onde está a Bolsa. Então, mesmo que o Alalpi está um pouco acima ou abaixo, porque lá atrás o petróleo era $100 e tantos e dizia-se que ia a 200. Petrobras era quanto do índice, Vale, Siderurgia, enfim. Então, é difícil fazer essa comparação. E, indo para fundos agora, não mais do que 15 empresas costumam ser, né, o grosso de um portfólio, pelo menos é do absoluto. E eu diria que 5 empresas explicam o sucesso ou não do fundo no ano, quando não 3. Então, isso acaba sendo aí, mais relevante do que essa grande foto desse índice. E até um pouco por experiência nossa, a gente tende a medir todos os trades que a gente faz. E o motivo pelo qual a gente fez qualquer ajuste de posição e até dividir assim, né, o número, não sei se é bom ou ruim, né, mas mudanças que a gente faz puramente baseadas em valuation, elas possuem acima de 80% de taxa de erro. Então, tem sempre que tomar um cuidado, né, e saber, qual o cenário, qual o risco, o que vai acontecer, para onde caminha a expectativa. Né? Então, se mexer baseado, né, no fundamento do negócio, agora, de novo, tamanhos são outros. Acho que o valuation ele muda muito o tamanho, né, que a gente deveria ter, o risco que a gente quer correr. Ainda nesse tema, eu ia pedir, Bruno, se puder falar um pouco sobre valuation, mas aproveitar e falar um pouco também sobre como é que a gente faz valuation de empresas de tecnologia. Eu acho que isso é uma discussão que todo mundo tem, eu mesmo não sei. Perfeito. Então, vou tentar polemizar um pouquinho aqui, então, pegando um pedaço do que o Silvério e o Pedro falaram, que é a questão de comparar o earnings yield, né, que seria o inverso do PL, né, seria o retorno que você tem quando comprado nas ações, com a taxa de juros real, né, quer dizer, e fazer um paralelo com países, ou com economias, a economia europeia, a economia japonesa, por exemplo, que tem taxas de juros negativas, em termos nominais e reais, muito mais negativas ainda, né? E não é por causa disso que a gente sai correndo para comprar ação no Japão ou ação na Europa, porque elas não crescem, né? Quer dizer, então, no fundo, eu acho que não é só a taxa de desconto, acho que a taxa de desconto é importante, sim, que é o custo de oportunidade do investidor, mas o motivo pelo qual alguém deveria querer comprar uma ação, que é um quinhão de capital de uma empresa, porque aquela ação vai gerar dividendos crescentes ao longo do tempo, né? Então, eu me sinto mais confortável de comprar ações com juros altos, mas com lucros crescentes, do que com juros baixos, sem que haja crescimento, né? E você, quando olha para patamares de valuation hoje, você tem uma série de métricas que você pode fazer, PL, EV/EBITDA, PEG ratio, né, e o earnings yield comparado com a renda fixa, em praticamente todas as métricas as ações estão negociando 90%, 95% percentil histórico, né? Isso lá fora, né, mercado americano, né? E o Brasil não está diferente, né? O Brasil, na verdade, está negociando a 100% do percentil, porque está negociando em patamares nunca antes negociados, né? Tudo isso com a expectativa que os lucros vão crescer e que as empresas vão conseguir sair desse ciclo que foi muito ruim em 2015 e 2016, numa condição muito melhor do que elas entraram, né? E faz sentido, quer dizer, esse ponto que o Silvério comentou da seleção natural, quer dizer, aquelas empresas que vieram para a Bolsa sobreviveram, as melhores empresas, é uma coisa muito legal e é uma coisa que faz muito sentido, mas é uma coisa temporal. Né? A Localiza está no mercado há quanto tempo? 2006, 2007 até hoje? Né? 15 anos, né? E não é porque ela sobreviveu esse tempo todo e foi uma empresa brilhante esse tempo todo que foi bom comprar Localiza a qualquer momento do tempo, né? Então, assim, eu gosto desse argumento da seleção natural, mas eu tendo a tomar algum certo cuidado para não justificar isso como argumento de compra sempre, né? Especialmente fazendo gancho aqui com o que o Cadu falou, que é a questão das disrupções, né? Quer dizer, hoje você, quando compra uma empresa a 30, 35 vezes PL, quer dizer, você está contando muito com a perpetuidade, né? Você não pode contar simplesmente com o fato dessa empresa ter 1 ou 2 anos bons, né? Essa empresa tem que continuar existindo e ganhando dinheiro ao longo do tempo. E num mundo que as coisas estão se transformando de uma forma cada vez mais rápida, que as tecnologias estão mudando, que as relações entre os consumidores e as empresas estão mudando, está cada vez mais complicado você achar uma empresa que seja uma fortaleza e que seja inatingível por uma mudança tecnológica ou por uma disrupção, né? Então, acho que você está antenado, você está olhando atentamente para o que está acontecendo em outros ecossistemas que estão mais maduros do que a gente, mercado chinês, mercado americano, eu acho que dá para a gente um grande aprendizado para tentar entender das empresas brasileiras, quer dizer, quais que estão os setores que estão sujeitos a serem disruptados, né, ou atacados, né? E eu acho que dá para a gente também tentar entender quais são os managements, quais são as companhias que têm os melhores gestores, ou aqueles gestores capazes de se defender e de ganhar dinheiro, né?
Então, o exemplo da Magazine Luiza é um exemplo super interessante, quer dizer, a gente é acionista da empresa há um bom tempo, gosta bastante deles, gosta do Mercado Livre e gosta de uma série de empresas no qual a gente reconhece no management das empresas a capacidade de se adaptar aos novos tempos e de, na verdade, ganhar com essas novas tecnologias e de perpetuar o valor da empresa ao longo do tempo, né? Quando a gente fala em valuation, principalmente valuations de 20, 30, 40 vezes PL, tem um quê de incerteza muito grande, né? Quer dizer, então acho que se é para estar comprado num valuation alto, eu prefiro estar comprado num valuation de uma empresa que eu conheça muito bem, que seja líquida, né? Eu tenho um medo muito grande de comprar small caps agora e do ciclo virar e eu parar numa situação no qual não consigo liquidez. Então eu gosto de empresas grandes, gosto de empresas que eu conheço e admiro o management há muito tempo e gosto de empresas líquidas, né? Porque mesmo que eu esteja comprando elas num patamar de preço errado, o compounding de lucro ao longo do tempo vai acabar corrigindo o meu erro de ter entrado num patamar um pouco mais alto, né? E a última observação aqui, que métodos a gente deveria usar para avaliar essas empresas de tecnologia que estão vindo para o mercado, né? Discussões como o valor presente da receita, do lucro do cliente, né, que seria o LTV do cliente, né, ao longo do tempo, o CAC, que é o custo de aquisições do cliente. Eu acho que são métricas muito interessantes de serem utilizadas mas utilizadas com alguma parcimônia, né? Quer dizer, eu tenho um pouquinho de medo em relação a plataformas, e eu gosto muito de comprar plataformas, acho que é uma coisa muito, muito legal, né? Que você tem um ganho de escala, e à medida que a plataforma vai crescendo, ela ficando cada vez mais atrativa e mais difícil de ser atacada, né? Mas eu tenho medo de comprar plataformas que não sejam, que não tenham receita recorrente que justifique aquele crescimento, né? Quer dizer, então, empresas, e a gente tem vários casos, né? Você tem o Uber, que é um caso super famoso, né? Que é uma empresa que cresceu bastante, gerou um baita valor para a comunidade, mas como empresa nunca gerou lucro e possivelmente não vai gerar, porque na hora que ela parar de investir fortemente, possivelmente ela vai cair a receita, né? E a plataforma em si foi muito boa, mas não gerou tanto valor para as pessoas, né? Para os acionistas, né? E você tem um exemplo de uma Amazon, por exemplo, que é uma plataforma que gerou muito valor ao longo do tempo, né? Então, acho que a gente tem que ser capaz de segregar também as empresas, olhando para o que aquelas empresas oferecem de valor para o consumidor, mas como é que elas conseguem monetizar isso ao longo do tempo também, né? E não ser uma tecnologia cool, muito legal, mas que tem uma dificuldade de ser monetizada, né? Obrigado, Bruno. Um tema que também é um tema frequente, a gente vem discutindo já há algum tempo, tem um monte de pergunta aqui sobre ele, que é a questão dos fluxos, né? Desde que o presidente Bolsonaro foi eleito, a alocação dos fundos mútuos para ações quase dobrou, né? A gente não tem o último dado, até o final do ano tinha quase dobrado, imagino que essa altura tenha dobrado já. Então, teve um crescimento importante na alocação para ações, obviamente por todas as razões que a gente até discutiu aqui, de juros baixos, falta de alternativas e tal. E a questão é, até onde dá para ir? Quer dizer, qual o espaço que vocês veem para o crescimento da alocação? Eu estou falando primeiro de investidores locais, depois a gente fala sobre o problema maior, né? Então, o quanto que vocês acham que essa alocação ainda pode crescer? E também, talvez, botar na equação toda essa quantidade de ofertas que estão sendo feitas, quanto que essas ofertas podem secar dessa liquidez adicional que a gente poderia ver para fundos de ações. Pode ir. Vamos olhar como é que a gente terminou o ano passado, do ponto de vista da indústria, de fundos primeiro, né? E focar nesse flow do que vem por aí. A indústria de fundos no Brasil, dados da Ambima, mais ou menos 5 trilhões de reais. Desses 5 trilhões de reais, a gente chegou a bater a mínima há uns 2 anos e meio atrás, de quase 5% só em fundos de ações. E os fundos multimercados, claramente, não carregavam ações no seu portfólio. A gente veio recuperando, a gente teve um grande crescimento realmente no ano passado, principalmente ali no final do ano, o último trimestre foi muito intenso de captação para os fundos de ações. Hoje a gente já está acima de 10% da indústria em fundos de ações, e se você considerar a parcela de multimercados que está alocada em renda variável no Brasil, esse número já está aí próximo a 15%. Ou seja, a gente está falando do número de 750 bi, mais ou menos, em ações. Pelo que a gente tem observado, né, a expectativa de IPOs, follow-ons para esse ano, e aí acho que o BTG vai participar da grande maioria, a gente está falando do número próximo a 300 bi. Não sei se vai ser exatamente esse, mas entre 250 e 300 bi. A boa notícia, na minha opinião, é que, a despeito, acho que da preocupação em relação a se esse fluxo está sendo bem educado, né, principalmente da pessoa física, e eu acho que é nosso dever, de alguma forma, também, como gestor, participar dessa educação financeira, seja através
desse tipo de evento, mas de eventos mais voltados para o público em geral, acho que esse movimento vai continuar, na minha opinião. A gente pode perfeitamente chegar num patamar entre 20% e 25% da indústria de fundos, principalmente nessa migração de multimercados para ações e de forma mais intensa para fundos de ações como um todo. Então, só esse incremento da parte de fundos Ambima já garante mais do que o que vai vir de ofertas. O que já foi anunciado pelos próprios fundos institucionais, os fundos de pensão, também garante um fluxo bastante significativo, porque a realidade é que a meta atuarial hoje não é atingida, como no passado, através de títulos públicos federais. E, de novo, isso pode gerar uma distorção de preço? Acho que sim, mas esse fluxo irá vir para o mercado. Vai realmente depender dos gestores saber realmente discernir entre o que está caro e o que está barato, mas, na minha opinião, a gente vai ter, pelo menos, próximo a 500 bi de captação pelos próximos 2, 3 anos para ações no Brasil. Isso, achei um problema dos fundos de pensão e quando a gente olha também nossa indústria aqui, né, fundos de investimento em geral, os próprios multimercados, em algum momento, né, com juros, né, enfim, sem tanto prêmio como no passado, câmbio, né, acontece o contrário do que normalmente você espera. Então, sobra, né, ações, bolsa. Mas, de novo, olhar isso como um ativo, a bolsa, é sempre, né, perigoso. E é importante, eu acho também, né, a gente vê uns mais otimistas, outros um pouco menos, cautela. No fim, dá para todo mundo chegar lá, né? Eu acho que tem que escolher o seu jeito e ser muito consistente, né? Replicar, repetir. Mas, enfim, dar um suporte, sem dúvida, esse fluxo. E ainda bem que vão ter ofertas, ainda bem que o BNDES vai vender ações. Por outro lado, não pode ser esse o motivo. Isso, o fluxo não gera valor, né? Então, esse não pode ser o motivo. Se é por esse motivo que você está comprando, é uma brincadeira, né? Vamos lá, porque um dia o fluxo não está aí. Então, dá algum suporte esse ano, mas não pode se ludibriar aí que é motivo. E eu, ainda nos fluxos, essa pergunta eu recebo o tempo todo. Eu já tentei todo tipo de explicação. Eu expliquei de um jeito, de outro. Até agora eu não consegui explicar. Por que os estrangeiros não querem comprar o Brasil? Essa acho que eu sei. Posso? É que é uma pergunta também que a gente tem ouvido há muito tempo, né? E eu acho que a imagem que o Brasil está tendo lá fora está sendo uma imagem muito complicada, né? E uma outra situação que prejudicou muito também o Brasil foi que o fato de que a maioria das histórias de turnaround recentes feitas por emergentes foi um desastre, né? Quer dizer, a Argentina foi uma resposta de turnaround que foi horrível. O México também, com Piera Neto, também acabou não conseguindo fazer um sucessor e tendo uma política bem complicada agora, recentemente. O Ramaphosa na África do Sul, a Turquia. Acho que o único emergente que entregou, de fato, ou está entregando reformas, ou que fez alguma história que está dando certo até agora é a Índia, né? Mas acho que, sei lá, de 10 histórias de turnaround, 9 deram erradas, e quando o estrangeiro olha para o Bolsonaro, ele não tem muita vontade de aproveitar que ele seja aquele que vai fazer dar certo também. A gente também tem que olhar, né? Vamos olhar a foto do Brasil. A gente tem um filme, e a gente tem fé, e a gente ouve discursos muito bons, né, do ministro, que é excepcional. Agora o Brasil está crescendo 1 e pouco, vai para 2, tem déficit em conta corrente, o câmbio, olha o que acontece com o câmbio. Isso é uma variável para o estrangeiro, né? E olha esse movimento como tira valor para ele. Então, assim, pintar o Brasil como sendo um ativo super escasso está acho que até distante. Ainda tem uma dívida alta que ainda não iniciou nenhuma trajetória de queda. Tem eleições no meio do caminho. E aí o estrangeiro ele vai, olha o Facebook, 20 vezes lucro. Aí olha aqui qualquer uma, né, 30. Então não é óbvio e pode ser até uma distração, eu acho, para esse investidor estrangeiro, né? E a gente acha, né, enfim, não tem como achar o que ele vai fazer, mas quando você olha a escolha dele, não é trivial vir para o Brasil, né?
a não ser que a gente cresça no mundo que não cresce. É isso que a gente está vendo hoje? Não, é isso que a gente espera. Então, acho que não... Bom, já que eu fui tão otimista ao longo da minha apresentação toda, dessa vez eu vou ser bem cético. Eu acho que o gringo não vem para o Brasil tão cedo. Eu acho que o gringo hoje é um investidor, e deve ter alguns na plateia aí, distante e preconceituoso sobre o Brasil. Acho que hoje, um pouco complementando o que os dois falaram, o Brasil é uma oportunidade pequena, que não cresce, que tem uma moeda que desvalorizou, que é muito importante para o estrangeiro na equação de investimento em portfólio, em ações em qualquer lugar do mundo. E mais, a imagem do Brasil lá fora, que a gente está tentando, acho que cada um, dentro do seu papel, melhorar, não está boa. Esta é a dura realidade. E muitas vezes a gente também não se ajuda, né? Então, a gente precisa se ajudar mais nesse aspecto. Acho que o gringo vai demorar muito para vir, vai esperar o crescimento, depois que o crescimento vier, depois que a Bovespa tiver realmente cara, aí ele vem. Bom, até pelo tempo, acho que nosso tempo está esgotado, queria agradecer a participação dos três, muito obrigado, e a de todos vocês, muito obrigado. Valeu, obrigado.